eu vim falar sobre psicologia, minha área, e divulgar também, né? Ele até falou para mim, como eu tenho bastante seguidores, você fala sobre essa área que é tão importante em todas as nossas profissões, né? Eu comecei fiz minha primeira faculdade foi sobre arte e depois, ao longo da vida, eu comecei a descobrir alguns aspectos sobre mim mesmo, né? O autoconhecimento sobre as minhas angústias. Passei por um processo de ansiedade, já falei na minha página, né? Depois eu passo o nome da minha página. Aliás, vou passar agora, né? Psicocristiane. E eu comecei como fazendo artes, desenho, estudando sobre a história da arte. E através da história da arte, eu comecei a perceber que existia dentro de nós uma forma de fala, e muitos têm dificuldade na fala. E nós, como terapeutas, analistas, né, eu vou usar esse termo analista porque na minha área a gente faz análise da fala do paciente, do comportamento do paciente, do momento que ele está vivendo. A gente não passa receita de remédio, a gente não faz medicação, mas a gente faz uma análise do quê? Da onde surgiu essa angústia, o que gerou esse trauma, esses ciclos de repetição e o porquê que ele vive sob esse ciclo. Normalmente o paciente, raras exceções, vem em busca da terapia ou da análise por assim, uma fase da vida, uma fase do início de um casamento, o início de um namoro, por livre, espontânea vontade para um aconselhamento ou para uma prevenção de algo pior. Normalmente deveria ser assim. Então, normalmente a própria medicina hoje, né, eu tenho acompanhado muitos pacientes que têm ido para os hospitais com diagnósticos de doenças tanto psicológicas como mesmo doenças físicas. Nós chamamos até algumas mais que a ciência já confirmou que são doenças autoimunes. O que é doença autoimune? É a doença que o próprio corpo reproduz, e essas doenças são muito ligadas às emoções. Então, o que acontece? Como o corpo está todo desgovernado, o corpo está com as suas angústias, medos, porque a palavra ansiedade vem de angústia, e angústia vem de sofrimento, e esses sofrimentos são emocionais, então são traumas, são lutos. Então, quem de nós não conhece alguém que está passando por uma fase de luto? Quem aqui, né? Hoje eu vi até hoje eu li, né? Uma página falando sobre os lutos que não são os lutos simbólicos, que são um divórcio, um relacionamento que foi perdido, uma perda de um imóvel, uma perda de um trabalho, uma perda de uma profissão. Então, como eu comecei a falar aqui para vocês, a minha vocação, quando eu era muito mais jovem, era realmente aquilo que eu sabia fazer, que era o processo da minha expressão desde criança, que era desenhar. Então, nos meus desenhos se apresentavam algumas questões de angústia, que foi se percebendo, que eu mesmo fui percebendo. E eu percebi que os próprios grandes artistas que a gente conhece hoje, dentro dos seus quadros,
passavam todas as seus medos, né? Quem não conhece, né, aquele quadro que se virou um emoji, né, que é o pavor, né, o emoji do medo. Então, através dos quadros, posso citar aqui vários quadros, né, que foram feitos por artistas, muitos deles com problemas até psicológicos, né, que você vai ver as cores, você vai ver que as cores têm muito símbolo, tem muita força no nosso psicológico, porque as cores, elas refletem aquilo que a gente está vivendo. Então, para quem não acredita, né, não tem essa, não vê dessa forma, tem estudos científicos de que se você está num ambiente mais escuro, você vai se sentir mais deprimido. Se você está num ambiente mais claro, você vai se sentir mais feliz, mais ligado para a vida, né? Então a gente fala sobre a melancolia. A melancolia é um desligamento, é o desligamento da vida, é o desligamento da vida e uma pulsão, né? Um desejo até da morte. Então, se você não tem vida, lógico, se você não quer viver, sonhar e levantar e ter projetos, logo você deseja se desligar, não necessariamente morrer em si, mas você vai se desanimando, você vai se desapegando das coisas. Então, tudo isso você pode observar que uma pessoa que vive num estado melancólico, ela gosta de estar num lugar mais escuro, num lugar mais... os psiquiatras, nós como terapeutas indicamos a pessoa num lugar mais claro, até a presença do sol. Não é à toa que pessoas que sofrem de melancolia ou depressão têm que ter exposição ao sol, tem que ter uma boa noite de sono, porque aquele momento da escuridão, da noite, é o momento dela dormir, né? E o corpo reage de formas diferentes se ela está em estado deprimido. Então, o que a gente percebe? Que o sombrio, as cores, tudo isso tem um significado importante dentro de nós. Isso eu tô falando da minha história, tô fazendo o link aqui sobre o que aconteceu comigo e para onde eu fui buscar em mim mesma o significado da minha vida, né? O significado da minha vocação. Então, lembrando que muitos de nós passamos 8 horas dentro do trabalho, ou até mais, né? E nós vivemos, às vezes, mais com as pessoas do trabalho do que com as pessoas da nossa família. Então, a nossa vocação e o nosso trabalho tem muito a ver com a gente e deve ter esse haver com a gente, né? Nós precisamos trabalhar com isso. Então, embora eu tenha começado com a parte artística, a minha vontade mesmo era entender e liberar de uma forma positiva aquelas tristezas, raiva, injustiça que eu passei ou que todos nós passamos na vida. E a arte, em termos tanto de música como de eu sempre, desde criança, gostei de arte, né? Então é uma vocação minha, algo muito importante para mim, que eu acho que é uma das coisas muito importantes para você colocar para fora. É uma forma de comunicação. Só que você vai falar para mim assim, eu, por exemplo, né? Eu tenho, não vou falar uma fixação, né? Mas para mim uma das alegrias, as alegrias minhas é música, é cinema, né? Eu sou fissurada por cinema, né? Eu posso aqui falar de filmes para vocês, séries assim, principalmente na minha área também, né? Que é a psicologia. Eu assisto muito sobre a mente humana.
e como que ela se desenvolve, como que é o aspecto do... Eu gosto muito de histórias